Boa tarde, queridos camaradas. Boa tarde, amados. Aqui estamos nós. Nós estamos aqui. Aqui estamos nós, presente. Glory to God. Maranata. Aleluia. O tempo está cumprido e o reino de Deus se manifestou. O apóstolo tem um testemunho muito forte. Escreve aí, o próprio Bobo. Esse é o teu nome, o próprio Bobo. O próprio Bobo disse que tem um testemunho muito forte. Manda aí. O que aconteceu com o próprio Bobo? Aleluia. O próprio Bobo. Peter Mukoni. Brada. E aí a Kêmia. Canes. Carla da Silva. Juma Cosso. Edson Vumbi. Meu colega estava desmaiado no chão da escola. E eu orei para ele e ele acordou. O próprio Bobo. Muito forte, pá. Os teus colegas ficaram espantados, né? Não te perguntaram onde é que você encontrou esse poder. Os outros cristãos oram e não acontece nada. Ouviram um testemunho muito forte do próprio Bobo. O colega dele desmaiou. Ele levantou do ganho. Acordou o colega. Decretei 3 vezes. Elias já está na sua terra. Devia lhe falar. Também manda no inferno. Ia dizer, ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, cadê está onde a tua vitória?
Susana, é teta lando ou teta lágrimas? Susana? Tu és Susana teta lágrimas ou teta lando? Esse nome aí dos tetas são aí da minha terra, pá. Estão no Kiongo, do bairro Kiongo. Você é neto do teta, como? Do velho teta. É mulher, né? É netinha. Pembele. Não, não é Pembele. Pelembe. Nhambanga. Magumbala. Quinta-feira. Amanhã às 21 horas de Angola. A grande entrevista do ano. Serei entrevistado. Sou da casa de oração do pastor José. Pastor José? José quem? O próprio Bobo. José. Ontem, depois do culto de Moro Bento, fui socorrer um amigo que o carro estava a aquecer na areia do Palanca. Pois lá lhe encontrei a chamar reboque. Não o reboque estava a acertar aí. Ali eu lhe disse, fique calmo, acredita em Deus. Ele disse sim. Eu lhe disse, então, hoje eu vou te mostrar que eu busco um vivo Deus. Graças ao meu apóstolo, disse, usei o decreto no carro e disse, vais andar e não vai aquecer. Mestre, lhe mandei subir no carro, lhe falei, vou lhe seguir e o carro não vai aquecer. Mas ele quando chegou, ele disse, irmão, é incrível, cada vez que o carro ia para aquecer, arrefecia sozinho. As tuas palavras têm força. Eu lhe disse isso graças ao meu mestre que te levou. É muito forte. As tuas palavras têm muita força. Pela primeira vez pronunciei bem o teu nome, né? Pelembe. Antes eu pronunciava Pembele. Cassandra Dalla. Estalver da Silva. Wanda Gonçalves. E aí o Antônio Tandique. Aí no Moçambique. Natural de Moçambique. Às 21 horas, tempo de Angola. Amanhã, sexta-feira, a grande entrevista do ano. Seus convidados para acompanharem a mesma. Aleluia. Nós precisamos trabalhar para ver, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu outro dia aí, em que não conseguia puxar a Sonin, porque estamos na mesma, como é que é? Na mesma conta, sei lá se é página ou como é. Então a Sonin precisa fazer uma coisa hoje e abrir uma outra conta, porque em cima da hora não dá, né?
Hã? Confirma aí. 2 móveis com a mesma página ou conta, sei lá, seu mesmo e-mail, a mesma conta do Facebook. Não é possível chamá-lo, não é assim? Calma aí, vou experimentar aqui. Aqui também essa conta. Aleluia. Vou fazer a experiência agora. Aqui também essa conta. Aleluia. Vou experimentar aqui. Aqui também essa conta. Aleluia. Alô? Vou fazer a experiência agora. Aqui também essa conta. Aleluia. Eu tenho um telefone com a mesma conta. Eu vou. Aleluia. Alô? Vou fazer a experiência agora. Eu tenho um telefone com a mesma conta. Eu vou. Ok. Tá vendo? Não consegui puxá-lo para. Não consegui chamá-lo. Tá aí. Ok. Tá vendo? Não consegui puxá-lo para. Não consegui chamá-lo. Tá aí. Mesma conta não dá. Então no Zoom, né? Tá ligado, Lorena. Mas calma aí. E no Zoom, mas vai aparecer no Facebook. Confirma aí. Mesma conta não dá. Então no Zoom, né? Tá ligado, Lorena. Vamos entrar no Zoom. Mas calma aí. E no Zoom, mas vai aparecer no Facebook. Agora sim. Agora compreendi. Em vez de ser no Facebook. As outras plataformas também será transmitido. Ok. Então o Zoom é mais fácil. Aí é direto. Zoom é direto. Zoom aquilo é uma plataforma assim de leve. Agora esses aqui. Eu me lembro quando começamos a fazer as lives. Eu tinha uma entrevista marcada na Platina Line, mas não conseguíamos conectar. Eles também parece que tinham lhes ameaçado, como é. Não houve nenhum esforço, nem ligaram para mim, nem nada. Hoje fizeram testes e deu tudo certo. Não, o pé não. O pé ele não estava a aparecer aí. Aqui não só aparece uma pessoa. Senão íamos, a vez passada fizemos a mesma coisa. E é bom que ele esteja também num lugar confortável para melhor fazer as perguntas também, né? Ouviu? Essa entrevista com a Platina não saiu porque não estava a conseguir conectar com eles. Depois também tivemos problemas com, sei lá com quem, com o Mário também, ou com o Soninho. Não conseguimos. Então, desde que todas as plataformas vão estar conectadas, então não tem problema não.
Graças a Deus. Poderoso. É só recarregar as baterias. E assim, às 21 horas, tempo de Angola. Pode acreditar. Pode acreditar. Amanhã, desde que estará em conexão com as outras plataformas. Então, estamos descansados. A última Páscoa. O que isso tu chamas da última Páscoa? Tá vendo essa última, a Páscoa que Jesus celebrou? Foi uma última. Todas as outras que seguiram são falsas, não valem na carne. Quem ordenou celebrar a Páscoa foi Deus. Na verdade, a Páscoa continua a ser celebrada, mas agora em outros moldes. Os moldes antigos terminaram, agora há outros moldes. Veja que Jesus celebra, participa, festeja, come a última Páscoa. Por que ela foi a última? Porque desde aquele dia em diante, o antigo pacto, a antiga aliança foi removida. Perdeu validade e começou uma nova aliança. Estão a entender? Na noite que os israelitas saíram do Egito, Deus teria feito um pacto com o povo. Por isso ele mandou cada casa preparar um animal. E este animal seria comido toda noite, ao pôr do sol até pela manhã. Nada no animal poderia ser comido senão assado e não cozido. E também os ossos desse animal não poderiam ser quebrados. E o resto do animal que sobrasse tinha que ser queimado. E este chamou-se o animal pascal. E o sangue do animal tinha que ser colocado nas ombreiras das portas e janelas naquela noite. Porque passaria o anjo da morte à meia-noite para matar todos os primogênitos do Egito na casa onde não tivesse a marca do sangue. Quer o primogênito de homem, quer o primogênito de animal. E Deus disse a Moisés: manda os filhos de Israel para cada família, cada casa, as famílias que são poucas, ajuntem-se com as outras famílias vizinhas e matem um animal e vão comer esse animal toda noite. Não vão partir nenhum osso desse animal e não vão comer senão assado, com ervas amargas, e também colocarão sangue deste animal na porta ou então nas ombreiras das portas e janelas das casas deles. E Deus falou a Moisés: isto é para que o anjo da morte, quando ele passar a madrugada para visitar o Egito e matar todos os primogênitos, na casa onde tiver o sangue, o anjo não vai entrar. Mas aonde não tiver sangue, o primogênito daquela casa vai ser morto. Por isso avisa todos os filhos de Israel. E naquela noite que estarão a comer o animal da Páscoa, estarão já com as roupas arrumadas e também com os calçados nos pés, preparados, porque no dia seguinte sereis libertos, saireis do Egito com mão pesada. E também, antes Deus falou que vocês não saireis de mãos vazias, não. Saireis de mãos cheias, porque despojareis o Egito. O despojo do Egito. Depois da nona praga, a praga da escuridão, do eclipse, 3 noites de escuridão.
3 dias, o dia não amanheceu. Depois das 12 horas da noite, mais 12 horas da noite, mais 12 horas da noite, mais 12 horas da noite, mais, isto é, 3 dias consecutivos sem o dia amanhecer. E então eles fizeram isso. Ai do rebelde que não fez isso, que ignorou o conselho de Moisés. Perdeu o primogênito da casa. Se o pai era primogênito e o filho é primogênito, os dois morreram. Se tinha lá neto também primogênito, é incrível, né? Pai, filho, neto, os primogênitos morreram, menos as primogênitas. Não, calma aí, numa casa onde tinha o pai e o filho vivia com o pai dele, e também tinha a mulher dele, são 3, se o primeiro filho do filho fosse homem. Ok? E se tivesse também lá um filho do irmão, que é primogênito, um sobrinho que vivia lá, também Deus lhe mataria. E então os filhos de Israel fizeram como Moisés lhes aconselhou. Esqueci de falar, se estava também lá o avô primogênito, avô primogênito, Deus lhe matou, filho, neto primogênito, aliás, pai, filho, neto, que é bisneto daquele avô. Olha, se estivesse lá a viver com, sem graça, a viver com a filha dele, e a filha tinha um marido, e o marido dele é primogênito, também o gero era sacrificado. É grande sangria, né? Agora vocês vejam. E assim fizeram os filhos de Israel. E Deus lhes avisou, e pela manhã saireis fora. E eles fizeram isso, e prepararam-se. E comeram o animal. Chamava-se o animal pascal, que foi sacrificado na Páscoa. E protegeram as suas casas com sangue. E no dia seguinte, saíram. Mas antes, não partiram nenhum dos ossos desse animal. E este animal representava Cristo. O seu sangue, aquele sangue que eles meteram aí, representava o sangue de Jesus. Aquela carne que estavam a comer, representava a palavra de Deus. Que Jesus disse que aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, não vai ter vida. Jesus Cristo, por isso a respeito de Jesus está escrito que nenhum dos seus ossos será quebrado. Ouviu? Nenhum dos seus ossos será quebrado. Alguém me perguntou, mas calma aí, essa palavra se aplica a todos os filhos de Deus? Não. Se você quiser quebrasse o osso na tua vida, vais querer dizer que você não é escolhido, não vais participar da salvação, ou não é salvo, você já se convertesse. Não, isso é somente para Jesus Cristo. Ok? Para Jesus nas suas 2 vindas. As pessoas não sabem que Jesus tem 2 vindas, né? Só falam da segunda vinda. Tem a segunda e tem a terceira. Essa geração dos idiotas, dos tolos, seus mestres não sabem nada. Deixa ainda vou perguntar ao mundo. Quando Jesus disse que eu vou e venho, qual é esse venho que ele se referia? Hã? O venho de glória em glória? Não. Eu vou e volto. Mas será é quando ele vier nas nuvens e tomar a igreja a partir das nuvens e levá-los para a casa do Pai? Não. Ele disse que eu voltarei. Ele falou que viria um outro Consolador. Quando se fala do outro Consolador, as pessoas estão a pensar só em Espírito Santo. Ok, Espírito Santo é, mas Espírito Santo tomaria corpo. Esse é o vou e venho. Ele, Jesus, o Espírito Santo, tomando um outro corpo. O mesmo bode em 2 partes. O emissário e o bode para o Senhor.
Bom, não é isso que eu quero falar, porque quanto essa geração dos idiotas nunca vão me entender nada, pá. Só vão ficar ainda mais, em vez de eles ajudar, vou lhes complicar. Óbvio? Essa geração dos tolos, em vez de serem ajudados, estariam a ser complicados. Então, melhor é não falar coisas que não lhes ajudaria. Mas uma coisa eu quero vos dizer. Então, veja que essa palavra não se aplica a todos. Estou a falar, nenhum dos seus ossos será quebrado. Se aplica a Jesus Cristo. E nós vimos que tentaram quebrar os seus ossos na cruz, mas não conseguiram. Porque quando eles foram encontrar, já estava morto. Eles queriam quebrar para quê? Para apressar a morte. E viram, e pá, daqui a pouco já vai bater 18 horas. Você chama hoje 18 horas, a hora 12, duodécima. Vai bater já a hora duodécima, que são 12 horas do dia, que é 18 horas hoje, né? Hora 12, que é 18 horas, a última hora do dia. E então, a partir das 18 horas, porque era sábado, sexta-feira seria já sábado. Sábado começava depois das 18 horas. 18 horas e um ponto é sábado. E um minuto, aliás. Então, no sábado não poderão fazer nada. E por isso já tinham que repousar. Segundo a lei, então eles se apressaram. Viram que ele ainda estava vivo. Então disseram assim, os três estavam vivos, para que não bate já 18 horas, a gente esteja impedidos de lhes sepultar, de lhes carregar até o buraco, e não sei quem. Então, vamos já apressar a morte. Quebraram as pernas dos outros dois, mas quando chegaram para quebrar as pernas dele, ele já estava morto. E disseram, então não precisa. Mas queriam confirmar se estava mesmo morto. Então um soldado lhe espetou uma espada na barriga, porque quem está vivo, você lhe espeta uma espada, vai gritar. Se desmaiou, vai gritar. Então viram que nem com a espada na barriga, furou a barriga dele, mas ainda assim não se mexeu, mas só saiu sangue e água. João estava lá, viu sangue e água, água e sangue. O espírito foi entregue ao Pai, e a água e o sangue caíram no chão. Os três que testificam na terra. Aleluia. Amém? Agora, o que você acha? Não se aplica a todos, não. Para você não... Muitos andam a pensar isso. Quem quebrou osso um dia não pode ser salvo, ou não será salvo, ou não é salvo. Esquece isso. Só há um só. E nas suas duas vindas também se aplica. Agora você veja. Não complica. Explica. E Deus naquele dia, vamos voltar para o Egito, falou a Moisés, e esse dia será memorável. Todos os anos farão isso. Quando chegar o mês de abril, que era chamado Abib, hoje que se chama abril. No mês de Abib, então comereis da Páscoa. Era festa, a lembrança, as memórias, lembrança da como independência hoje dos povos, em que eles ficaram livres, em que os seus pais, depois de 430 anos, saíram. E aquele dia foi registrado e se tornou memorável nas suas memórias e festejaram a Páscoa e comeram a Páscoa todos os dias da sua vida. Mas quando as coisas exatas se manifestam, tudo que é simbolismo para. Eu disse que aquele animal era Cristo, com seu sangue para a redenção, para redimir, para libertar o povo. Moisés foi o libertador dos hebreus e a libertação política
e territorial, sei lá qual é o nome que se chama, física, superficial. Mas Jesus é o libertador dos pecados, não somente dos israelitas e de todos os povos, desde Adão até o último. Até os próprios anjos foram santificados, purificados pelo sacrifício de Jesus, pois os vasos celestiais também foram santificados, consagrados pelo sacrifício de Jesus. Isto é, com a morte de Jesus Cristo já não haverá mais rebelião no céu. Com a morte de Jesus Cristo já não haverá mais um segundo Satanás. Com a morte de Jesus Cristo, Satanás foi condenado eternamente. Com a morte de Jesus... Olha, vocês sabem disso. Mas os humanos, até aqueles que não tinham nascido, aqueles que vão nascer, estão nesse sacrifício. Então, agora você veja, antes que Jesus se manifestasse, se fazia esse sacrifício, essa festa da libertação. Uma vez por ano. Todos os anos, aliás. Todos os anos se festejava Páscoa. Mas não é, a Páscoa não é para os gentios. Não eram os gentios que festejavam. Não foram os gentios que foram libertos do Egito. Foram os israelitas. Lá também tinha lá muitos povos. Tinha muitos povos escravos lá. Sei lá. Mas não, só saíram os hebreus. Não, aquela libertação não foi para todos que estavam na escravidão. Para os escravos egípcios, medianitas e não sei o quê, sendo aquela uma grande potência. A maior potência era que tinha o poder econômico, militar, sei lá, da ciência, desenvolvimento, tecnologia. Então havia muitos escravos, muitos servos, quer capturados na guerra, quer vendidos, comprados a dinheiro. Mas naquele dia, Deus visitou, foi tirar os hebreus. 430 anos depois. E é uma profecia que se cumpriu. Deus teria falado a Abraão que seus filhos vão ser escravizados em uma terra estranha. Mas a quarta geração, depois de 400 anos, eles vão voltar. A quarta geração voltará para aqui. E eles vão voltar com muita riqueza. Ouviu? Isso aconteceu. 430 anos depois, eles voltaram. E com muita riqueza, porque despojaram o Egito. O Egito entregou suas riquezas, roupa, animais e não sei o que, peças valiosas, porque tinham medo, porque houve óbito em todas as casas, animais mortos, primogênitos, homens, velhos, jovens, crianças, bebês, primogênitos foram feridos. Toda a nação do Egito tinha óbito. Os cadáveres estavam nas suas casas. Eu tenho certeza que cada cidade fizeram aquilo que se chama um enterro comum, na vala comum, e cavaram uma vala grande e atirar lá os cadáveres todos. Não havia condições para fazer óbito e enterrar individualmente. Assim como quando acontece um grande acidente e morrem milhares, centenas de pessoas, mesmo no coronavírus, há nações que estavam a desenterrar numa vala comum. Há cidades que estavam a morrer muita gente. Bom, não é isso que eu queria dizer. Então, estão a entender? Foi assim que eles saíram, como Deus prometera a Abraão, pai deles. E agora Deus falou, festejem todos os dias, ou então todos os anos, quando chegar esse dia. No mês de abril, começam a festejar. No dia 14, hoje agora os católicos vieram, inventaram já uma delas aí. Então tem vezes que a calha no dia 3 de abril, tem vezes que a calha não sei no que, em março, parece que até fevereiro, né? Eles é que fizeram já o calendário deles. Tem vezes que é em fevereiro, parece que é março somente. Março, abril, volta, não sei o quê, e vai variando. Eles agora, os seus filhos também seguem a mesma rotina. E eles depois dizem que eles não são filhos dele. Vocês são filhos. Por que você segue eu? Veja só eu. Eu não sigo a rotina da Igreja Católica. Eu não imito nada da Igreja Católica. Nada que eles inventaram. Tudo que eles inventaram que não está na Bíblia, eu rasguei. Agora, aquilo que está na Bíblia que eles não inventaram, mas seguem, não significa que eles guardam. Porque quem transgredir o mandamento pode guardar todos os outros, transgrediu todos os outros. Para você não dizer, então, afinal de contas, eles têm... Sim, há coisas que eles têm feito como está escrito, mas não significa que eles são de Deus. Então, eles não inventaram nada no tocante ao que está escrito. O que não está escrito, eles inventaram. Ok? E eu não sou seguidor deles. Eu sou seguidor de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é essa palavra. A lei
e os evangelhos é Jesus Cristo. A lei profetizou Jesus e os evangelhos a manifestação de Jesus. Entenderam, né? A lei, os profetas e os evangelhos, tudo é Jesus. Jesus está nesse livro, desde a criação, por isso ele aparece como Alfa e Ômega, o princípio e o fim. O primeiro e o último. Aleluia. Digam glórias ao Filho de Deus. Então, veja que eles estavam a comer Jesus. Eles comeram Jesus. Aquele animal é Jesus. E todos os anos comiam Jesus. Todos os anos festejavam a libertação. Simbolizava a libertação que viria a acontecer, não mais política, mas sim espiritual. Isto é, Jesus, aquele que liberta o seu povo do pecado. O Salvador do mundo, o Libertador do mundo. Ok? Agora, veja que quando Jesus começou a sua obra, o seu ministério, ainda estava na lei. Eu já vos falei aqui que o ministério de Jesus, 3 anos, era ainda a dispensação da lei. Estava a preparar as pessoas que viria, que ele trouxe uma nova dispensação, um novo testamento. Mas a lei terminou com a morte de Jesus. Ouviu? Por isso, um dia antes de Jesus morrer, que é a noite de quinta-feira, que já era sexta-feira, segundo o calendário judeu ou israelita, sexta-feira, para nós é quinta-feira, depois de 18 horas à noite de quinta-feira, celebraram a Páscoa. Jesus falou aos seus discípulos, ou então, como é que é? Chegou, porém, o dia dos ânimos, aí no Lucas 22, 7. Em que importava sacrificar a Páscoa. Isso confunde muita gente, confunde os adventistas. Está aqui Jesus sacrificou a Páscoa, os católicos, o próprio Jesus sacrificou a Páscoa. Como é que você vai dizer que Jesus aboliu a lei? E eu vou vos dizer que Jesus foi o observador irreversível da lei. E Paulo vem e diz que Jesus observou a lei para nos libertar da lei, das maldições da lei. Ok? Estão a ouvir? Por isso Jesus participou das cerimônias, das festas, tudo. Está aqui. E todos os seus 33 anos participou da Páscoa. Aí nós estamos a ver agora aqui, e ele se assentou com seus discípulos. E mandou a Pedro e João dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa. Ouviu? Prepare-nos a Páscoa para que a comamos. E era um rito, um costume secular, milenário. Todos os anos, naquele dia e naquele mês, eles celebravam a Páscoa. No dia que os filhos de Israel saíram do Egito. Como mais ou menos as nações celebram as independências. Como aqui em Angola, 11 de novembro, às 0 horas. O que tu queres falar? Não vou falar nada. Então, bora falar da independência dos israelitas, tá? Não estou falando da independência de Angola, não. Então, preste atenção. Isso confunde os iletrados, os idiotas. Um adventista, quando ele ver isso, vai te falar, como é que Jesus aboliu a lei se ele guardou a lei? Participou da lei. Está aqui a Páscoa, faz parte da lei de Moisés, dos estatutos que Deus deu a Moisés. Como vocês dizem que Jesus aboliu essas coisas? Até esta Páscoa terminou a dispensação de Moisés. Por isso, nesta mesa, ou nesta refeição, nesta ceia, nós chamamos, eles chamavam ceia. Nesta ceia, Jesus declara uma nova era. Aquelas palavras pareciam ser palavras do emocionado, palavras de um disperso, de um desconhecido, não sei o que, marcaram a história da humanidade. As palavras e o acto que seguiu.
Qual o ato? O ato da crucificação. Então veja só que ele toma o pão que estava na mesa. E os pães eram sempre asmos. Na Páscoa não se comia pão com farinha, porque eles também não comeram pão com farinha no Egito. Por causa da pressa, prepararam as massas, não meteram fermento e saíram com as suas massas já feitas de pão, né? Ok? O chamado os chamados pães asmos, que representava o pão da sinceridade. Isto é o corpo de Jesus sem pecado. O fermento representa o pecado. Pão sem fermento é o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo, simbólico, claro. Aquele que morreu sem culpa nenhuma, sem pecado. Quer dizer que quer o pão, quer a carne, eram puras. O animal puro, é a mesma coisa, a palavra. E o sangue, vocês já sabem, para a redenção. E que também é o Espírito Santo, que você deve beber todos os dias. Agora você veja. Sabe, os pães asmos da sinceridade. Ele participou, tomou o pão, dividiu, entregou ao seu discípulo um pedaço. Ele disse: tomem, comam, porque este é o meu corpo. Isso é muito forte, né? Agora imagina o assusto que levaram os apóstolos. Imagine o susto, não assusto, o susto que levaram. Jesus está a chamar o pão como carne dele, como seu corpo. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Eu vos dou o meu corpo. Eu vos darei o meu corpo. Veja só, ainda aí estava o simbolismo. O simbolismo do corpo de Jesus estava naquele pão. Simbólica carne de Jesus. Porque a morte aconteceu no dia seguinte. Porque era Páscoa. E a Páscoa é libertação simbólica. A verdadeira é que aconteceu com derramamento de sangue de Jesus Cristo e não do animal pascal. E veja-se também, o mesmo Jesus, nessa Páscoa com os seus discípulos, não mataram um animal. Já se perguntaram por que não tinha lá carne? Hã? Nunca se perguntaram, né? Se a Páscoa tinha que ter lá, tinha que ter um animal pascal, tinha que se matar, sacrificar um animal. Eles não sacrificaram. Ouviu? Já começou a violação, porque ele era o animal. Por isso o que ele apresentou como corpo foi o pão, e não carne. O que ele apresentou como sangue foi o vinho. Mas isso, simbolicamente, isso representa o que vai acontecer já amanhã. A partir de amanhã, o sangue será derramado por todos vocês para a remissão dos pecados. Então esse vinho representa o meu sangue. E esse pão representa o meu corpo, que eu vou dar ao mundo para a redenção. E acabou. Última Páscoa. Acabou. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Ouviu? Veja que ele já muda os estatutos aí. Façam isso agora em minha memória. Não mais em memória de Moisés. Não mais em memória da libertação dos filhos de Israel no Egito.
Veja que a Páscoa era na memória, era memorável aquele dia que o povo saiu. Agora tudo muda. Agora vocês vão fazer isso em minha memória. Não mais em memória de Moisés. Mudou tudo. Fazer isto em memória de mim. E ainda disse mais, quando vocês se reunirem, vocês vão se lembrar desse dia. Qual dia? Da ceia? Não. Vão se lembrar da sua morte e da sua ressurreição. Então, ao fazer isto em memória de Jesus, é a lembrança da morte e ressurreição de Jesus. Veja que até a igreja tem simbolismos. Tem. Já vos falei. Quem sabe? Quais são os simbolismos no meio da igreja, no tempo que se chama hoje? Os simbolismos de ontem foram substituídos com coisas exatas. E já não pode existir mais. Celebrar a Páscoa judaica é a mesma coisa duvidar que Jesus Cristo morreu na cruz. Aleluia. Porque aquela morte do animal e a festa da Páscoa representava a festa hoje espiritual da libertação pelo pecado, do pecado. Por Jesus Cristo, não por Moisés. E agora a festa é espiritual. Não é carne. E ele disse todos os dias, quando vocês se reunirem. Quando vocês se reunirem. Toda vez que vocês se reunirem. Não para esse dia de Páscoa, mas qualquer dia que vocês se reunirem. Vocês vão se lembrar do que vai acontecer em Golgota. E agora? Porque Páscoa? Qual Páscoa? A Páscoa da igreja. A libertação da igreja, ela é celebrada todos os dias. Todos os dias, quando nós nos reunirmos para falarmos da verdade, da palavra, então celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. E nos lembramos disso. E festejamos. Essa é a nossa festa. Não é os rituais judaicos trazidos hoje, no tempo que se chama hoje, e esse é tempo da graça e da verdade no reino, o tempo de Emanuel, trazer os ritos do tempo de Moisés, que terminaram até Jesus. Isso é falta, é ignorância, mas os que fazem isso, os que vos ensinaram isso, não são ignorantes. Eles não pensam que são idiotas, não. Quem instruiu, quem implementa isso hoje, ele está a vos levar à incredulidade, está a vos levar à blasfêmia, está a vos levar à rejeição. Sabe que estão a festejar a Páscoa? Estão a rejeitar Jesus Cristo. Estão a dizer, Moisés é o libertador. Não temos nada a ver com Jesus. Estão a falar as palavras de Jesus Cristo. É mentira. É só para confundir vocês. Ele disse todos os dias, quando vocês se reunirem, então vocês vão se lembrar isto, e vocês vão fazer isto que estou a fazer agora em minha memória. Essa é a nossa Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. Não é em abril. O de abril é dos judeus, já? Mas Jesus, sim, foi a última. Porque era judeu, era israelita. Cumpriu toda a lei mosaica. Para que pudesse libertar, todos estavam presos debaixo da maldição da lei. Aleluia. Digo amém. Infelizmente. E amanhã, os escravos, os bodes, vão ser manipulados outra vez. Uns vão trazer sacrifício. Eles mandaram fazer sacrifício. Tem que trazer sacrifício. Vão fazer o sacrifício da manhã e depois no domingo da ressurreição. Tem que trazer ouro, prata e incenso. Tem que honrar a Jesus porque ele ressuscitou. E vão fazer o poema amanhã. Como é que é? Vão fazer
sei lá como é que se chama, o filme nas igrejas, vão colocar alguém, vão lhe crucificar, vão não sei o que, as pessoas vão chorar, vão chorar, vão carregar ele, vão lhe meter não sei quem, vão lhe amarrar na cruz e as pessoas começarão a chorar. Um pecador vai ser escolhido para fazer o papel e não sei o que, um teatro, chama-se teatro. E depois no domingo vão fazer o outro teatro. Ressuscitou, ressuscitou. Olha as brincadeiras do evangelho. Isso é o evangelho de brincadeiras. Isso é o evangelho de serenatas. E o povo cego continua nos mesmos rituais. E os seus filhos também estão a seguir a mesma onda. Pois o filho aprende com a sua mãe. Mas todos vão celebrar a Páscoa. E não pense quem não celebra a Páscoa que são de Deus. Há uns que não celebram, mas são do diabo. São as outras ramificações de Satanás. Como existiram ontem em Israel. Uns acreditavam na existência do Espírito e na ressurreição e também nos anjos. Outros não acreditavam nem numa nem outra. Mas eles todos eram servos do diabo. Uns eram os fariseus e outros eram os saduceus. Hoje também temos essa diversidade. Há uns que acreditam naquilo, outros não acreditam, mas todos eles são do diabo. Há o que nos une é Cristo. Você já ouviu essa palavra, né? Eles falam, o que nos une é Cristo. É o amor a Cristo que nos une. Não importa se eles são macumbeiros, não importa se eles andam a matar pessoas, mas desde que sejam cristãos, o que nos une é Cristo. Não há comunhão entre as trevas e a luz. Se vocês estão unidos, porque vocês todos são trevas. Há comunhão, sim, entre as trevas. Há concórdia entre as trevas. Há amizade entre as trevas. Mas não há comunhão, nem concórdia, nem amizade entre as trevas e a luz. Entre Cristo e Belial. Ouviu? Não pode existir essa comunhão. E eu vos trago essa verdade. E eles disseram, não, isso é extremismo. Extremismo religioso. Seria extremismo religioso se eu fosse mentiroso. Por isso, todos que rejeitaram seguir as regras do catolicismo e não têm Deus, e não conhecem a Deus na pessoa do seu filho, são extremistas. É só ver todos aqueles que participam de outras confissões, como eles chamam, outras regras, para eles são dignos para morrer, para lhes matar, para não sei quem, não pode lhes saudar, não pode. Se na casa como os adventistas, na casa do adventista você não pode viver lá e no sábado você não repousar, não vives. Não vives se você não fores adventista. Na igreja, nas casas das testemunhas de Jeová, você não vive na casa de uma testemunha de Jeová se você não é testemunha de Jeová. Não vives. Não importa se é filho, se vão te expulsar. Isso é o extremismo religioso. Esses são os que pegam armas para defenderem a sua integridade, suas convicções. Ouviu? Isso que é extremismo. Nós não nos comungamos com a mentira, mas temos as pessoas mentirosas como pessoas humanas que são dignas de serem respeitadas por nós e lhes fazer bem, inclusive. Até os amamos. Não são nossos inimigos. Mas agora, no tocante à verdade, nisto são balizas que não são violadas e nunca serão violadas. Não, Cristo é que nos une. Cristo não nos une andando na carne. Cristo não é carnal. Cristo não une os carnais. Cristo une os filhos num só corpo. Aleluia. E o corpo é puro. E todos os membros impuros serão desconectados para não afetarem o corpo, pois o ímpio não vai permanecer na congregação dos justos. É assim, porque Cristo nos une. Não, vocês são do mesmo quê? Da mesma laia. Vocês pertencem ao mesmo corpo podre de Satanás, cuja cabeça é o diabo.
vocês pertencem às mesmas ideologias. Vocês são como políticos. Os políticos têm a esquerda e têm a direita, mas todos são filhos do mesmo Senhor. Veja, os que mais perseguiam Jesus não eram os saduceus, eram os fariseus. Então, porque os saduceus nem estavam nem ali. Os fariseus só eram os inimigos implacáveis de Jesus. Jesus disse, não, como vocês não estão me perseguindo, vocês são da verdade. Esses que estão me perseguindo são da mentira, são os do diabo, vocês não. Vocês, não, chamam todos do diabo. Eu creio que os saduceus reagiam. Nós nunca nem se metemos na vida dele. Como é que até nós também estamos a nos incluir? Sim. Porque o que faz com que eles são do diabo é por não conhecerem a Jesus. É por não amarem a Deus. Ambos não amavam a Deus. A diferença entre ambos é que cada um defendia as suas convicções e ideologias. Cada um tinha as suas ideologias e cada um defendia as suas ideologias. Mas todos se serviam em um só, Satã. Mas a igreja de Deus vivo não está dividida. É só uma, um só corpo. Porque Satanás e o seu reino é da desorganização. Uma só fé, um só espírito, um só batismo, um só corpo. E uma só cabeça. Os membros são vários, assim como os dons e os ministérios. Mas o corpo é só um. E a cabeça também é só um. O espírito também é só um. Ok? Porque isso é extremismo. O extremismo obriga as pessoas a fazerem as coisas. Eu não obrigo ninguém a fazer nada. Eu ensino as pessoas. E as pessoas devem escolher se vão seguir ou não. Se vão fazer ou não. Agora, esses religiosos extremistas, eles obrigam. Eles mandam, obrigam e punem e castigam os que não fizerem o que eles mandam. Não quero saber se é filho, se é mulher, ou marido, ou pai. Eles punem. Eles forçam. O termo certo é esse. Forçam as pessoas a cumprirem as regras. Mas nós não forçamos as pessoas a cumprir as regras de Cristo. Nós ensinamos as pessoas as regras de Cristo. E voluntariamente cada um deve ou não deve. Mas uma coisa nós ensinamos. Quem não guardar a palavra de Deus já está morto. Agora ele vai ter que escolher. Se quer morrer ou quer viver. Mas não obrigamos eles a guardar a palavra nem para fazer nada. Se você entrar numa igreja da salvação de todas as nações que tem a sigla ISTN-SJ e alguém te obrigar a fazer algo, esse não é da ISTN. Deve ser denunciado para ser expurgado. Aqui ninguém obriga nada, ninguém faz por obrigação. Aqui as pessoas são instruídas e as pessoas servem por amor. As pessoas, sim, fazem de coração com espírito de liberdade e não libertinagem. Cada um deve fazer o que propõe no seu coração, se deve fazer ou não deve fazer. Ninguém é perseguido por não fazer, ninguém é maltratado por não fazer, excepto os servos, aqueles que servem, que já têm responsabilidades acrescidas no reino. Então, os servos têm que mostrar o exemplo de servos bons, obreiros aprovados, para não escandalizar, para não contaminar o rebanho, para não contaminar o corpo e não sei o quê. Então, esses, quando eles não estão a andar segundo a doutrina, nós não os perseguimos, mas sim os excomungamos, excluímos. Existem várias repreensões, como
na disciplina, que chamamos banco, não sei quem, e outras coisas aí. Se não der, nós tiramos na obra. Mas ninguém é expulso da igreja, ninguém é maltratado, ninguém é odiado, ninguém é não sei quem. Tudo. Ouviu? Esta é a liberdade em Cristo Jesus, como está escrito. Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não se vive na libertinagem aqui. Não pense que cada um faz o que quiser. Não. Cada um não faz o que quiser. Mas ninguém é obrigado a fazer. Quem não quiser fazer, então ele próprio se afasta. Estou falando na obra. Se ele não se afastar, nós vamos afastá-lo. Na obra. Para não confundir as pessoas. E dizer, ele está se complicar ele próprio. Disse, sim, ninguém é obrigado a fazer. Aleluia. Natalice do Carmo, estou há 7 anos aqui, nunca vi obrigado a fazer nada. Ouviu? E todos falariam isso. Mas agora, pergunta a alguém que saiu da Stene se ele vai falar o contrário. Eu tenho que ter vergonha na cara dele para falar que lá obriga ou não sei quem. Não. Ele vai falar a mesma coisa. Se você dizer, não, ele está na igreja, por isso está falando isso. Então, falar quem saiu. Quem saiu falaria a mesma coisa. Ou falará. Já não está entre nós. Foi na religião, mas vai dizer, não. Não, na verdade, quando começaram, acharam que, não, lhe apanhamos, agora vamos lhe atacar. Ele está a vender, mata bruxo. Ficaram envergonhados. Não apareceu ninguém para testemunhar o que eles estavam a assumir. E dizer, não, eu comprei, vendem lá. Ficaram todos humilhados. Sim, nós somos aquilo que nós falamos, aleluia. Quero de noite, quero de dia. Isso que eu respondi outro dia, disse que não, tudo que o telefone, as mensagens, que estava a falar com alguém, WhatsApp, o regime agora até consegue ouvir as mensagens no WhatsApp. As pessoas estão se enganando, pensam que o WhatsApp é seguro. Eles ouvem tudo. Eu lhe falei nessa pessoa. Aquilo que eu falo no altar, é o que eu falo à noite, no gabinete, no quarto. Eu não tenho nada a esconder. Eu ligo a todas as pessoas, ligo no WhatsApp, no normal, falo à vontade, porque não tenho nada a me esconder. O dia não tem 12 horas. Por que o regime anda a basculhar as chamadas e as conversas das pessoas? Para procurar encontrar defeitos para atacarem. Eles sabem que eu não sou bombista, eu não estou a preparar um exército como me acusaram em Coca-Cola. Os só me acusaram que eu fui preparar um exército para atacar o regime. E o administrador também, coitado, em vez de ignorar, ficou a mandar homens para me espiar. Falei, você é um idiota, pá. Você é um tolo, homem. Você é alguém que vem preparar um exército mesmo. Lá nos municípios, o comunismo continua lá. Nos municípios. Não. Aqui em Luanda, depois de 92, houve aberturas até hoje. Lá se você aparece lá com um carro de luxo, ainda vão te acusar que você... Ontem acusar que você está a explorar diamante. Onde é que encontraste esse carro? Se você aparecer com dinheiro, não sei, vão querer dizer, não. Você parece que fosse desenterrar o dinheiro que você havia me enterrar. Vão te acusar o Dembo. Possivelmente deixou uma mina. Lá ainda eles enganam as pessoas que Savimbi ressuscitou. Cuidado. Savimbi não morreu, se escondeu. Ouviu? Os Soba vieram até a vila e disseram assim, Marcelino é nosso filho. Nasceu mesmo aqui, é nosso parente. Sei lá, 20 ou 30 anos que não voltou aqui. Está lá na mata. Mas está lá a preparar um exército. Está a recrutar jovens. E tem um telefone que fala com os americanos. Sobe nas montanhas para falar com os americanos. E ele quer atacar o regime. Mas um administrador mesmo que estudou poderia acreditar nisso. Não precisa ser espiritual.
Só estudou um pouco só. Ia dizer que esquece isso aí, ó velho. Mas ele também entrou em ação, né? E fatigaram ele. Estás a ver o quê? Tá aqui. A Jurlei me acompanha, né? Desde o monte. O que eu falei no monte é que eu continuo a falar agora. Isso é muito forte. Ah, porque isso é extremismo religioso. Extremismo. Sabe o que é um extremista? Hum? Sabe o que é o fanatismo religioso? Fanatismo religioso é alguém achar que conhece a Deus e não conhece. Começa a aplicar, atropelar as regras, como Paulo. Paulo era um fanático religioso. O Saul de Tarso. Ele matava as pessoas, perseguia as pessoas segundo a fé deles. Ou então, em nome de Deus. Isso aqui é o fanatismo. Eu não persigo ninguém. Eu só falo a verdade. A verdade é que está a doer, porque eu estou a mexer na ferida. Hã? Aleluia. Glory to God. Bendito seja o Rei. Amém. Graças a Deus. Entrou já muita gente hoje. Muitos estão a pensar que é hoje, né? Se enganaram. Estou a ver aí. Estão a pensar que a entrevista é hoje. É amanhã, às 21 horas. Por isso amanhã não terá live, não. No Facebook. Tem uma amiga aqui dentro que, de tanto acompanhar o mestre de longe, já usa lenço no altar quando ele vai pregar na igreja dos Maier. Tadinha. Eu tenho que fugir dali ou usar lenço? A maior dor é que o homem também não é do sistema. Essa, Maria. Essa é a maior dor. O homem não faz parte do sistema. Eles investigam. Oh, mas como é esse? Mas como é que ele consegue sobreviver? Você tem que se afiliar. Tem que se afiliar. Tem que ser afiliado. Hã? Tem que ter um padrinho na cozinha, no sistema. Quem é que defende ele? Em que está a sua confiança? A autoconfiança é naquele que me enviou. Isso está lhes doer, né? Aleluia. Maranata. Quando digo às pessoas que nós não estamos ligados com o Estado, eles não acreditam.
Eu lhes avisei, não lhes avisei. Só que eles são de memórias curtas. Eu lhes falei, eu não careço de legalização, nem de nada. Não lhes avisei no monte. Eles achavam que era um aventureiro, né? Tem uma prima também, pai. A igreja dele está usando véu. É. A terra já está a ser com o quê, né? Afetada, né? Kudisoqueca. Alguém está doente entre vocês? Eu posso te curar. Eu não tenho somente palavras. Eu tenho poder também para te curar. Eu estou revestido do poder. Todos que estão doentes, fechem os olhos. Só vão abrir quando eu mandar. Você que está a interceder por alguém que está doente, feche os olhos também. Quando eu mandar, vocês vão abrir. Feche os olhos. Quando você fechar os olhos, você vai sentir o poder de Deus a te visitar. Feche os olhos. Aleluia. Quando eu te mandar, você vai abrir, vai procurar a enfermidade, já não vai encontrar. Continue com os olhos fechados. Agora, quando eles abrirem os olhos, não somente a eles e aos seus intercedidos, a cura será um facto. Sabe por quê? Porque eu estou revestido do poder. Eu fui ungido com o Espírito Santo. Agora abrem os olhos para vocês testificarem que eu estou ungido com o Espírito Santo. Abre os olhos. Faz teste agora. Aleluia. Muito forte. Eu disse, faz teste, procura dor, procura a enfermidade, procura o câncer, procura o caroço. Faz o que você não conseguia fazer. Se você não andava, pode andar, já estás a andar. Não via, começa a ver. Aleluia. Manda o teu testemunho. Enfermidades fugiram agora aí. Dores sumiram. Liga para a pessoa a quem você fechou os olhos. Você fechou os olhos, intercedendo por alguém, já recebeu. Já recebeu. Eu fiquei curado de infecção intestinal no Facebook de ontem. Estava com dor na perna, sumiu. Fábia. Mas quem? Manda o teu testemunho. Eu recebi a cura antes, estava com muitas dores no coração, já passou. Gelsa. Mas quem? Aleluia. Eu disse que eu fui ungido. Estava com uma dor no rosto, sumiu. Manuel Macedovel. Mas quem? Mas quem? Faz teste. Marcha.
Dor de cabeça passou Elizabeth da Silva. Mas quem? Maria Viegas, estou a me sentir leve com este corpo, estive pesado. Mas quem? Eu estava com muita dor de cabeça, sumiu. Vitória. Estava com forte dor do paludismo. Febre tifoide. Já estou de pé. Só ficou pequena sequela. Não tem sequela nenhuma. Mas quem? Faz teste. Estava com uma dor no joelho esquerdo. Já era. Iva Mendes. Mas quem? A minha cunhada estava com fortes dores. Agora sim. Teria caído. Dor de cabeça sumiu. Jocelina Quaresma. Eu estava com dor de cabeça, sumiu. Vitória. Estava com fortes dores do paludismo, forte, tifoide. Já estou bem. Docildo. Aleluia. Gisela Cassonde. Prepro Mafie. Receive delivrance. Safie. Por fa, au niveau de votre fille. Aleluia. Reçois. Dario, mulher curada de fibroides. Bruno Mário, mulher curada das úlceras. TikTok, Gaspar. Meu esposo deixou de tossir no nome de Jesus. Tossia constante, 15 a 10 minutos. Tive livramento na minha casa.
Do nada, fogo no quintal e havia 2 botijas de gás. Adriana Nanga. Minha filha teve um acidente hoje na escola. Partiu o dente da frente. A queda foi tão forte que ela não conseguia abrir a boca devido à dor no maxilar. No hospital disseram que a dor pode demorar 1 semana, mas depois da oração do pai, a dor sumiu e ela está a abrir a boca. Antwerpia. Muito forte. Mulher curada dor de cintura, TikTok, Gaspar. Ontem estive na live, pedi uma palavra ao pai e hoje fui ao exame do código da carta de condução. Tudo correu bem. Jorge Vaz. A semana passada pedi oração para o meu neto que estava hospitalizado com células falciformes. Graças a Deus, do pai Elias está curado e já saiu do hospital. Luzia Conceição. Homem curado de dor de cabeça e costas. TikTok. Como assim? Docilo. Está a sentir dor no corpo? Fecha os olhos e abre os olhos, a dor vai fugir. Docildo Dociclene Johnny. Aleluia. Nathalie Katende. Bonsoir, comment ça va? Nathalie Katende. Ça va bien? Oui. Gisele Kassonde. Lumbumbashi. Nathalie Katende, Kinshasa. Congo, Kinshasa. Estive com dor na costela e coloquei a mão no cabelo do mestre e usei o decreto e a dor sumiu. Tomásia Gaspar. Natal, prie pour moi. Je mets au dos mes jambes sont lourdes. Reçois la guérison, Nathalie. Reçois la guérison au nom de Jésus. Homem curado da dor nos rins. Reçois la guérison, Nathalie Katende. Lumbumbashi, Gisele Kassonde. Kinshasa, Natália Katende. E eles, Natália, leem, pronunciam Nathalie. Oh, reçois. Cherchez la douleur. Cherchez la maladie. Maladie. Exaté. Maladie déjà sortie. Sortie là-bas. En tout cas, em todo caso, en tout cas, José, arranjei um meu termo, né? Mas lá de sortir lá-bas. Muito forte, pá. O meu professor é que nos falava isso. Sortir lá-bas.
Le mot professeur de langue française, parler, sorti là-bas. Maintenant encore, sorti là-bas. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Ele nos mandava sentar. Ele entrava e nós levantávamos, né? Bonjour. Senhor professeur. Bonjour, les enfants. E ele nos mandava sentar. Asseyez-vous. Asseyez-vous, oui. Camarade professeur. Toi, passez au tableau. É assim, né? Toi, passez au tableau. É tableau? Não, tablet. Tablet. C'est difficile le français. Oui, beaucoup difficile. Très difficile. Maintenant, ça va, papa. Malade exa lisusu te au niveau du, du dos et restez un peu au niveau des jambes. Ne restez pas tout le dos. Sortez la jambe de Nathalie. Jambes são braços, né? Jambes. Toi, passez au tablet. Oui. Oui. Yeah. E você ia no quadro. Écrivez le votre nom. Complet. Votre nom complet. Écrivez. Comment tu t'appelles? Je m'appelle... Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marcelino Mário Bento. Oui. Asseyez-vous. Toi, comment tu t'appelles? Comment s'appelle votre père? Comment s'appelle votre mère? Ai, Jesus. Eu acho que se eu ficar na França, eu vou me virar. Na África do Sul eu não consegui me virar, pá. Na França, não, vou me virar. Na África do Sul não consegui pedir o quê? O café, pá. Café com leite. Eu estou a falar café com leite. Ei, como então assim? E eram quem? Esses mamadus aí do quem? Aqueles brancos aí, Paquistão, aqueles povos aí libaneses. Um me aconselhou, me falou, nunca se vive assim. Tem que se aprender inglês. Ele me falou assim, inglês é uma língua que você vai usar em todas as nações. Porque você não sabe falar inglês, está a vir mesmo aqui na África do Sul. Não faça isso. As jambes são pernas. Ai, meu Deus. Eu pensei que são braços. Jambe. Vous appelle. Não, quando eu for para a França, eu vou me virar. Eu vou pedir água, vou pedir... donnez-moi... donnez-moi de l'eau. Ah, j'ai mangé le couscous. Mangé beaucoup de riz, le pain. Donnez-moi de l'eau. Eu vou pedir água, vou pedir café.
Vou falar, donnez-moi café em inglês, francês. Vou falar, le café, café, ne comprende pas, café, café. É muito forte. Aleluia. Aí já é rápido. Não, vou falar. Homem curado da vista turva. Dario. Diló. Oh. Diló. Oh. Eu sou mais craque em ler o francês do que em pronunciar, em falar. Tá, por exemplo, a Manuel meteu aí a água, a Emanuel. É ao, mas se pronuncia ó. Tá ligado? Ai, café mesmo é café, donnez-moi de café. Eu acho que eu falo mais melhor do que do que muitos angolanos estão aí na França, né? Fala aí, quem é o angolano que está aí, que está mesmo mal? Não consegue pedir nem comida. Uma língua muito difícil, francês. Deus abençoe todos vocês. Às 21 horas. Às 21 horas. Voltaremos aqui. Não falte. Às 21 horas. Deus seja louvado. Tamo junto. Tchau.